Olá pessoal, muito boa noite. Começando o nosso Opinando de hoje. Hoje vamos falar sobre uma coisa que todo mundo adora, que é futebol, que a gente vive, que consome, com o homem do futebol, né, e que comanda uma das grandes paixões desse estado. Ele é presidente do Internacional, do Esporte Clube Internacional. Eu estou aqui com Alessandro Barcelos, meu convidado de hoje. Obrigado pela presença, Alessandro. Obrigado, Nando. É um prazer estar aqui participando do teu programa, podendo falar com o torcedor, né, e podendo contribuir aí com as questões do Internacional, de momento, de futuro, né, e à disposição para a gente poder avançar nesses temas aí que diz respeito à vida do Inter. Legal. Durante uma hora, então, nós vamos bater papo com o presidente do Inter. Antes, o recado do nosso Cid Fisco, patrocinador aqui do Opinando, e a gente já volta. O Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores. O Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para, mais uma vez, ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos. Prover recursos públicos para serem investidos em saúde, educação, segurança e infraestrutura é a nossa missão. Pode contar conosco. Sindifisco RS, Auditores Fiscais, Receita para Crescer. Então tá, gente, vamos conversar com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Alessandro, tu é de Porto Alegre? Sim. Primeira pergunta, daqui mesmo? Nasci em Porto Alegre, vivi a vida inteira em Porto Alegre. Tu é daqueles que pôde escolher ser colorado ou a família já escolheu quando nasceu? As duas coisas. Primeiro que é interessante porque minha mãe e o meu pai, quando eu sou o filho mais velho, somos dois irmãos. Quando eu nasci, morei muito tempo numa casa que era conjunta entre a casa da minha avó e meus tios e a da minha mãe. Tu é de que região da cidade? Sou ali, Menino Deus e Medianeira. Tá. E naquele momento a minha mãe tinha... Tava entre Grêmio e Inter ali. Eram oito, muito próximo do Olímpico. Sempre morei próximo do Olímpico. Tava na fronteira ali. 8 irmãos, sendo 5 homens e 3 mulheres, e os 5 homens ali na década de 70, os 5 homens, 5 colorados, 5 frequentadores do Beira-Rio, 3 deles jogadores de várzea, um deles quase jogou no Inter, e esses 5 tios é que me levavam para o Beira-Rio todos os jogos desde que eu nasci, então desde pequeno. Isso é que faz, Alessandro. Tu te lembra a tua ideia de time com os jogadores, assim, o que? Não, assim? o que eu mais me lembro da minha infância ali foi o time de 79, porque eu já tinha 8 anos, né? E aí eu já fui ao jogo, né, na final, aí vivi aquele momento bonito, a gente teve que chegar no estádio de manhã, o jogo era de tarde, né? Portanto, chegava-se cedo, né? Naquele tempo você podia levar comida, você podia levar garrafa térmica com chocolate, com Nescau, com alguma coisa para tomar lá, e a gente ia cedo pro campo, piquenique no e campo. Passava o dia inteiro lá, até começar o jogo, né? Então, a minha infância foi muito marcada por isso, né? Quando até ali 8, 9, 10 anos. E aí, a partir dos 11, 12 anos, aí frequentando o Beira-Rio mais diretamente, fui atleta do Inter, né? Joguei futebol ali, tentei ser jogador, mas a bola não me ajudou. Mas chegou nas categorias de base do Inter? Já foi uma vitória. Joguei... Qual é a tua posição? A minha posição era meia direita e lateral. Comecei como lateral e depois tentei joguei mais tempo no Inter como lateral. Joguei junto com o Júlio César, lateral direito, que foi pro Fluminense depois. O Daniel da esquerda, lateral esquerdo. Sim, Daniel Franco. Isso. Joguei com o Moreno, que era um meio campo, que jogou no Inter, depois foi jogar em São Paulo, se eu não me engano. Então, era o time ali do professor Adão. Antes, né, era o Abílio, que era o professor. Antes eu treinei com o professor Joffre lá no Eucalipto, daí era mirim, pré-mirim, né, categoria menor. Tu entraria hoje onde no time do Mano Menezes? Qual seria a tua posição? Difícil demais, rapaz, com Bustos, com todo mundo que tá ali, olha, por isso que eu larguei a bola, porque não ia funcionar. Depois joguei um pouco de futebol de salão, mas a minha vida com o Inter foi vivendo o Beira-Rio, aqueles suplementares ali todos os dias. Praticamente todos os dias, de manhã eu estudava, de tarde eu ia pro Beira-Rio, né? E isso foi, acho que 6 ou 7 anos da minha vida. E mesmo depois de não sendo atleta, eu ia igual, porque hoje até comentava num outro programa que participei,
dos suplementares que tinham ali, da torcida que ia ver o treino, do bafo na nuca, Sim. da corneta. Hoje a corneta é pela rede social, mas naquele tempo era ao vivo, né? Era do lado. Na grade ali, né? Era na grade, né? Então, essa foi minha convivência ali, quando o guri, né, com o Internacional, o que faz a gente se transformar ainda mais num colorado. Não gostava de perder nenhum jogo no Beira-Rio, quer dizer, eu acho que raras os jogos que eu não participei, talvez muito pouco, não chega a 20 jogos que eu não tenha ido desde que comecei a frequentar. Tu era de assistir aonde o jogo? Eu comecei assistindo o Beira-Rio, os jogos do Beira-Rio na antiga arquibancada inferior e na Coreia, que era onde meus primos iam. Meus primos iam para a Coreia, né? Eu lembro que era muito comum nessa época. O pessoal hoje vê estádios bonitos, Beira-Rio, nem imagina isso. Mas. A gente tem que explicar para os mais novos onde era, o que é Coreia, né? Não, esse negócio que tu falaste, por exemplo, de chegar de manhã para um jogo, um sol de rachar. Aí passava o caminhão de bombeiro, lembra disso? Jogava água na gente, dava um jato d'água, jogava água em todo mundo, e ninguém aguentava o calorão. Principalmente como naquele tempo a social era um setor um pouco mais nobre do estádio, era na sombra. Então a gente que não tinha esse acesso ainda, porque era pequeno, meu pai e minha mãe não eram sócios, foram virar sócios do Parque Gigante depois, eu entrava no lado do sol, né? E o lado do sol era o que tomava mais banho e precisava tomar aquele banho de mangueira, né? Então a gente... era salvação. Era salvação. E aí depois aí acabei, né, adulto já, aí eu mesmo tomei conta das minhas contas aí me associei, aí comecei a assistir muito na Superior, ali perto do relógio, no antigo relógio, atrás do gol, naquele canto ali, era onde eu mais assisti jogos, eu acho, no Inter. Depois aí sim, aí já com os filhos, aí comecei a frequentar mais a social, né, ali onde tinha aquela parte que era dos bancos e a outra era mais alta, embaixo das cabines, né, onde tinha as cabines de rádio. A social tinha sombra, né? Tinha sombra, né, então aí foi um pouco mais na frente, né, e aí veio o novo Beira-Rio, aí a gente voltou lá pra Superior, onde a gente sempre gostou de assistir, perto da curva lá com meus filhos, e era ali que eu sempre assisti jogos, até virar presidente. Aí a gente vai assistir num lugar diferente, porque tá não só torcendo, mas trabalhando, né, e aí já não é a mesma coisa, eu já fico lá às vezes com o Thiago, às vezes com outro, brigando ali dentro ali. Eu sei porque a nossa cabine às vezes já foi perto, eu trabalhei em cabines perto ali, eu vou te dizer uma coisa... Ele sofre, é um sofrimento, uma gritaria, um sofrimento, porque é complicado, o cara cobra sempre do dirigente, né? Aquela postura de dirigente. Não, mas a gente se tornou dirigente, ele torce, né? A gente até teve um episódio que o pessoal fez uma filmagem lá, chegaram a dizer que eu tava brigando com a torcida, não era brigando com a torcida, eu já expliquei isso, mas aproveito. Tinha 2 torcedores praticamente, quase embaixo de onde eu sentava, que passaram um jogo contra o Flamengo. O Internacional começa o jogo, faz 1-0 e logo em seguida faz 2, só que antes de começar o jogo eles estavam reclamando da equipe, quando fizeram 1-0 eles reclamaram de novo, e quando fizeram 2 eles reclamaram de novo, e aí eu pedi para eles pararem de torcer contra e torcer a favor, apenas isso, mas eram com 2 torcedores, aí criou, mas aquilo na hora do segundo gol foi um pouco da pressão de tudo que a gente, né, tem como dirigente, é normal. Na hora que ganha você extravasa, você quer, é como torcedor, entendeu? A relação do torcedor é maluca. Eu tenho um tio, eu sempre falo isso, meu tio Beto, colorado, né? Ele xinga o time o jogo inteiro, ele sofre, o árbitro tá sempre roubando e o jogador ele xinga o jogo inteiro. Pode ser o maior craque do time, tá lá. Mas se alguém xingar do lado dele... Ninguém pode xingar. Mas daí o time faz um gol ali na hora. É o maior, melhor do mundo, o maior time do planeta. Entendeu? Meu pai era assim, eu brigava muito com meu pai quando ele era vivo, porque meu pai era colorado, mas quando começava o jogo ele dizia que ninguém jogava nada. Ninguém jogava nada. Esse aí não joga nada, esse aí não sei o quê, esse aí é isso, esse aí é aquilo, canela de vidro, a expressão que ele usava e tal. E eu dizia, pô, mas tu tá secando o Inter. Então para de ver o jogo, né? Brigávamos aí. Mas quando fazia um gol, ele levantava e, como eu digo, pô, mas não te entendo, né? Nada. E essa é a reação do torcedor. E ela na imprensa, naquela coisa de os caras queriam... Agora o pessoal já assume com mais facilidade qual é o time verdade. Do comentarista, todo mundo queria saber. Antigamente não tinha, né? Mas os caras se enganavam muito, o cara só elogia o Inter. Não, só elogia o Inter. Então ele é colorado. Não, às vezes o cara tava elogiando o Inter merecia um monte de crítica. Isso. Né? Aí o Grêmio tava melhor, mas o Grêmio nunca tava bom, porque é o time dele. E eu sempre falo a relação, é a mesma relação do teu filho na escola. Vem um amigo do teu filho, chega e conta, tio,
tirei 5, era 10, fui mal, tô preocupado. Não, olha só, não, tu vai melhorar. Aí o teu filho te conta, tu dá uma bronca. Como tu faz isso? Exatamente. A gente exige mais. Essa relação vira uma exigência maior, o torcedor, né, que sempre quer o melhor, e às vezes até faz, né, em relação, quando tem que dar uma opinião e não pode se identificar, o cara até fica meio constrangido de falar do outro, né. Mas é do futebol e a gente aprendeu a conviver com isso, mas o importante é manter esse lado torcedor sempre aceso, né? É impossível dissociar, né? Mas você tem que ter uma racionalidade que ela faz você ter um exercício cotidiano muito diferente, né? Você ter a razão, a racionalidade e conseguir equilibrar isso com a paixão, né? Esse é um desafio talvez o mais difícil que eu encontrei assim nessa transformação da minha vida como torcedor para a minha vida como dirigente, né? E claro que eu tive uma experiência na vida pública, isso me ajudou muito a conviver com ambientes de imprensa, com ambientes de pressão, né? Mas a questão do futebol é diferente, ela não tem nada a ver com nada, ela é uma questão que transforma o ser humano de um jeito que é muito passional, né? A gente anda na rua e as pessoas, quando tá ganhando é um comportamento, quando tá perdendo é outro, e você sente isso no dia a dia. Então, lidar com isso talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis aí, e a gente vai amadurecendo, porque as decisões elas precisam ser tomadas de forma racional. Claro que uma pitada de paixão sempre é bom, mas se você for só pela paixão, você pode errar mais e erros que não são erros que você conserta facilmente, são erros que ficam, né, para a instituição, com peso financeiro, com dívidas e com questões que lá adiante o clube, né, pode sofrer. Então tem que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente busca com o conjunto das pessoas que estão junto no conselho de gestão ali. É um conselho de gestão hoje bastante plural em termos de pensamento. Todos muito... A profissionalização, imagino muito que seja importante para isso, e né? a profissionalização que não diria importante, é o pilar disso tudo, né? É onde você tem que ter bons profissionais, investir em profissionais bons, mas ter resultado e cobrar e acreditar nos profissionais. Não adianta você contratar profissionais para fazer de conta que eles estão tomando a decisão e você continuar tomando empiricamente, não vai dar certo. Então você tem, e se você não confia nos profissionais que tem, se você não acredita, se você acha que não estão dando resultado, tem que trocar. Mas o importante é você profissionalizar. Por quê? Porque é para isso que existe hoje um conjunto de profissões dentro do futebol, cada uma delas se consolidando mais ainda e com grandes salários. Sob pena de você estar pagando salário aí, botando dinheiro em algo que um faz de conta. Qual é o tamanho do Inter hoje, tu lida? Qual é o teu orçamento e quantos funcionários tu tem no Inter? Hoje o Inter tem em torno de 450 funcionários, tá? Já teve perto de 600, tá? E um orçamento que se aproxima esse ano, né? Já mudamos o ano. Esse ano se aproxima a 500 milhões de reais. É um orçamento que vem crescendo, né? Mas ainda muito em cima de receitas de venda de atletas, de televisionamento, de quadro social, né? Receitas que estão chegando, dizer assim, no seu limite. Modelos tradicionais. De produção. Então a gente precisa agora, no momento do futebol, pensar em outras formas de receitas, né? Essa é uma provocação constante que a gente vem fazendo internamente. Vamos fazer isso com mais força junto ao Conselho Deliberativo esse ano, porque é a instância máxima do clube, para que a gente possa arejar um pouco mais o clube no que diz respeito a esse tema, né? E poder tratar desse tema para manter competitividade. A gente está muito bem profissionalizando o clube. A gente tem hoje em todas as áreas profissionais contratados de mercado, competindo com grandes empresas do Rio Grande do Sul, na área de marketing, na área de administração, na área de finanças, né, na área de operações, de estádio. Isso tudo são profissionais hoje que foram contratados, inclusive até alguns de fora do Rio Grande do Sul, que a gente buscou em processo seletivo, inclusive com assessoramento externo, e eles estão lá no clube, todos eles com objetivos
objetivos, com metas, com planejamento a ser cumprido. Mas isso é insuficiente. Essa base ela é importante para que se mantenha as decisões do clube. Agora, daí para frente, são decisões estratégicas do clube, que não compete só aos profissionais. Competem as instâncias que por estatuto decidem. O futuro do clube nos próximos 20, 30 anos, né? O que se comercializa de produtos novos, o que se busca de novas receitas, como rentabiliza o patrimônio numa região que está hoje sendo bastante valorizada em Porto Alegre, como é a beira do rio e a orla. Aquilo tudo é um patrimônio importantíssimo do Internacional. Como você viabiliza um CT do outro lado do Guaíba, e também importante para o clube, que acabamos de confirmar todas as contrapartidas com o Estado, e hoje temos condições plenas de começar a executar a obra. Ele é uma linha reta esse CT, se sair bem reto. Atravessa o rio e dá no CT. Mais ou menos 5 minutos aí calculados, segundo os especialistas de catamarã. Então, em 5 minutos você atravessa. Então o Inter vai ter, os clubes de geral têm seu ônibus, o Inter vai ter o seu barco. Vai ter o seu barco, a ideia é que tenha aí, possibilite ter paradas, um convênio aí com a empresa que faz transporte, né, para que a gente tenha 2 paradas importantes. Pode ser uma chegada importante também da zona sul do estado, porque não precisa atravessar a ponte nem nada. É verdade. Desce ali, tem estacionamento, tá no Barra Shopping, no Pontal, no Beira Rio. Então, torcedores da zona sul que vieram ao jogo, tudo isso está sendo trabalhado, pensado num projeto. O que nos falta agora é o mais importante de tudo. A gente já fez os licenciamentos, a gente já conseguiu qualificar e reservar e ter o direito de propriedade da área. A gente já fez no ano passado concluímos todos os projetos executivos para a execução do CT, desde terraplanagem, sondagem de solo, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de drenagem, está todos os projetos prontos. O que nos falta agora é o mais importante, que é o recurso. Então agora nós temos condições de ir atrás do recurso. O que custa esse CT lá? Você não tinha antes, né, condição, Nando, de ir atrás de um recurso. Eu vou bater na porta de alguém lá para pedir, mas quanto vai custar? Entre tanto e tanto, né? Então não tinha ideia. Tinha ideia. Então hoje a gente tem isso. Está mapeado hoje. Está mapeado isso. Assim, obra sempre tem um coeficiente eu sei bem. Né, de diferença. Mexe em casa, sabe? Mas aí vamos falar na ordem de entre 80 a 100 milhões de reais custa um CT hoje completo, né? Com todas as instalações, com mini estádio, com alojamento, né? Essa obra já teve momentos em que teve valores citados aí na ordem de 160 milhões. A gente conseguiu hoje dar uma enxugada, né? É um CT, eu diria, bastante funcional, de dimensões importantes. E agora a gente vai ter que trabalhar esse ano para ver se consegue aí, ou a partir de um apoio, de um financiamento, ou de uma lei de incentivo, de algo nesse estilo que o Internacional possa buscar para poder viabilizar o CCT. Quando a gente fala em novas receitas, né, há algum cenário que possa ser discutido no conselho do Inter, da tal da SAF do Inter? O Inter tem um dono, ser vendido como clube, ou há outros modelos de investidores se associarem ao Internacional? O que é possível fazer dentro, né, dessa nova legislação esportiva que está aí? Nós organizamos no final quase novembro, acho que foi do ano passado, um seminário no Conselho Deliberativo, onde a gente trouxe especialistas do país inteiro até de fora do país, para falar um pouco sobre esse tema. Né? E para alinhar conhecimento, porque um conselho com 340 e poucos conselheiros, com conhecimentos distintos, diferentes matizes, enfim, é importante para uma tomada de decisão futura que todos tenham conhecimento do que nós estamos falando. Trouxemos pessoas favoráveis à criação de SAF e pessoas especialistas contrários a esse primeiro momento, ou com visão mais crítica em relação a isso. E foi uma forma de dividir esse conhecimento. Em consequência disso, a direção vem se movimentando também dentro de um mercado de investimentos, né, para buscar essas informações de empresas que hoje assessoram vários clubes fora e aqui dentro do Brasil, de empresas que investem no futebol também, quais são os modelos que existem, né? E a SAF é um condutor desse processo, é uma forma, né, nova que foi constituída no Brasil para viabilizar a possibilidade de investimento direto no clube, separando a parte das dívidas, né, criando uma outra razão social, e você acaba sendo sócio minoritário ou majoritário de um investidor. Né? Mas isso exige de qualquer um dos modelos uma governança e uma profissionalização. Sem isso, ninguém vai investir. Se alguém pensar em botar R$1 em um clube, ele vai, em primeiro lugar, exigir determinados critérios de governança
e de profissionalização. O que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando o Internacional para isso, né? Para ter o seu modelo de governança. Se ele vai virar uma SAF ou não vai virar uma SAF, isso é um debate que o Conselho vai ter que fazer, né? E se vai virar uma SAF com percentual menor ou maior, né? Isso é um debate que nós vamos ter que produzir eu diria assim, construir muitos elementos para levar ao Conselho, para que o Conselho possa tomar decisão. Mas nós vamos ter que fazer a nossa tarefa, que é, dentro desse mundo de coisas que tem hoje colocada para o futebol, entender aonde que o Internacional se enquadra e em que momento o Internacional se enquadra. Porque também e a gente viu aí as recentes mudanças, né, de forma de gestão para a SAF, de clubes que tinham endividamentos muito maiores que o Internacional, com uma situação financeira quase que inviável. Bom, isso é um modelo e um momento de negócio. Outro momento é você ter uma equalização das suas dívidas, um equilíbrio, né, uma sustentabilidade, e aí você vai para o mercado com outra condição de venda. Consegue negociar melhor. Você consegue negociar muito melhor, né? O investimento por partes, né? A tentativa de talvez a gente mexer com o mercado, entre aspas, colorado, né? De ver grandes investidores colorados que teriam interesse em participar de um investimento no seu clube do coração, com governança, com retorno financeiro, porque todo mundo investe hoje para ter retorno, ninguém investe a fundo perdido, né? Bom, são possibilidades que a gente está trabalhando, estudando. Quando isso estiver um pouco mais maduro em termos de opções, a gente poder fazer esse debate. Mas o Inter não parou, o Inter não está, vamos dizer assim, omisso a esse debate. O Inter está acompanhando isso, né? E a gente só não pode ser um debate também onde você tenha uma capacidade imensa de opções e isso acabe gerando um problema para o clube com especulações, isso a gente não vai tratar dessa forma publicamente nesse primeiro momento. Óbvio que todo o processo, por questões legais do estatuto, né, ele necessita de uma transparência, necessita de uma participação, de um debate. Nós estamos preparando isso para enfrentar esse debate, seja esse ano, seja o ano que vem, e a gente possa enxergar isso para o futuro, né? E eu não vejo aí uma posição pessoal, como responsável pelo clube também, mas muito pessoal, não é uma posição debatida e construída ainda pelo Conselho de Gestão. Eu não vejo saída para o futebol brasileiro que não seja mudar a forma de gestão dos clubes. Não estou dizendo aqui que tenha que ser SAF, mas estou dizendo que se nós não profissionalizarmos ao extremo os clubes, com modelo de governança, com preocupação com a vida do clube para frente, nas suas dívidas, nos seus, né, no que a gente chama de fair play financeiro, não adianta você ir lá e contratar 4, 5 jogadores e daqui a 3 meses você não conseguir pagar os seus fornecedores, os seus funcionários e a sua folha, né? Essas são questões que precisam conviver juntos. Ainda é difícil isso, ainda acontecem atrasos e ainda vão acontecer atrasos, mas num futuro isso não vai ter como conviver, porque aí você acaba criando distorções, monta uma equipe muito forte, até ganha 1 ou 2 campeonatos e ali na frente você condena o clube a um endividamento que ele não consegue sair mais. Vimos exemplos do futebol brasileiro já assim. Então, nosso trabalho lá nesses 3 anos que terminam agora em 2020 e 2023, tem sido muito focado também nessa área, né, de buscar um equilíbrio. Primeiro ano conseguimos, depois de muitos anos, um superávit, né, foi pequeno, mas um equilíbrio, né, em termos financeiros, um superávit. Nesse segundo ano estamos trabalhando muito, embora tivemos aí um conjunto de despesas que a gente não esperava ter, que acabaram acontecendo, mas reduzimos muito o custo. Também esperamos, ainda não fechamos as contas, porque a auditoria começa agora sobre as contas de 2022, mas esperamos ter um resultado já também de equilíbrio, né, mínimo de equilíbrio. Para que a gente possa ter superávites maiores, vão precisar de novas receitas e vão precisar desse novo modelo. E eu acho que isso o Internacional não escapa, como nenhum clube do Brasil vai escapar, e o quanto antes nós estivermos preparados para enfrentar esse debate, nos despindo de alguns dogmas que possam existir, mas entendendo também que esse clube é um clube centenário, que esse clube é um clube que a sua história e a sua torcida construíram aquele império que está lá, aquele patrimônio todo, ele também não será de um dia para outro entregue, né, a qualquer um que seja. Então, tudo isso merece nossa preocupação, merece o nosso trabalho e tratando, né, sempre de olhar para o Internacional como um conjunto de torcedores, né, de acionistas, que esses são os acionistas do clube, os sócios, os torcedores, que têm diferentes visões de negócios, de mundo, e que precisam ter o respeito e serem convencidos. É isso que a gente vai fazer.
Esse projeto foi implantado nessa reestruturação, né, financeira, enfim, essa readequação do Internacional, mas do futebol, o que não deu certo? Quer dizer, no campo a gente viu, não funcionou o primeiro ano, mas daquilo, o Ramírez não era o cara certo naquele momento que tu imaginava que seria, ou não era ele o problema, foi o contexto, porque o Abel estava bem e o contexto não deu certo. Que hoje tu fica reavaliando aquilo, tu vê o que deu errado ali? Eu enfrento isso com muita tranquilidade, né? Primeiro, reconhecendo que deu errado, né? Não precisa você lutar contra os fatos estão muito claros, né? Mas passando ao torcedor esta mensagem de que nós trabalhamos para que desse certo, né? Isso é o ponto de partida. Então, o torcedor imagina isso. E quando a gente faz um projeto para ser avaliado pelo torcedor, né? Um projeto para ser referendado ou não pelo torcedor, a gente apresentou naquele momento quais eram as características desse projeto. Esse projeto tinha características muito claras, pilares muito claros, né? O equilíbrio econômico e financeiro do clube, né? A busca por novas receitas, a possibilidade da gente aproveitamento maior das categorias de base e uma valorização das categorias de base e uma mudança no modelo de jogo que para nós era importante, né? Eram condições fundamentais. Só que era um momento atípico do futebol brasileiro, porque a temporada não terminou no ano em que a eleição aconteceu no meio de um momento. E eu gosto de lembrar isso, Nando, porque para o torcedor, não para convencer o torcedor de que alguém está certo ou está errado, mas para que o torcedor entenda qual foi a linha de raciocínio que nós assumimos naquele momento. E se ela é a melhor ou não tem problema, julga o que quiser julgar. Mas saber o que nós... Tem lógica o que nós fizemos, não é algo... Né? E tinha convicções também. Nós assumimos o Internacional, era 6º lugar a 9 pontos do líder, quando eu me transformei em presidente. Tinha vindo de 2 desclassificações da Copa do Brasil para o América Mineiro, da Libertadores para o Boca Juniors. Isso. E ali tinha que tomar decisão. Eu fui eleito com uma plataforma diferente da que estava lá. Muito diferente. Por isso também fui eleito. O que se faz no momento daqueles campeonatos faltando 13 rodadas? Abel Braga, uma figura importante de símbolo, mas que estava ali retomando um trabalho que ainda não tinha se afirmado. Tu tinha acerto já com o Ramírez nesse momento? Não tinha. Aí eu vou terminar aqui. O que a gente fez? A gente entrou para dentro do vestiário e aí a convivência que o futebol me deu, principalmente no ano de 2020 como vice-futebol, fui eu praticamente, junto com os profissionais que lá estavam, que montei aquela equipe que o Abel estava treinando, porque eu fui vice-futebol. Conheci o ambiente. E ao chegar no ambiente, eu percebi que tinha ali uma questão muito forte, vinda do próprio Abel, de comando do grupo. E as 2 eliminações, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, trouxeram essa liga que estava muito claro para mim. E eu reuni os nossos companheiros de direção e a gente tinha que tomar uma decisão. Vamos trazer um novo treinador, que era uma conversa que nós já tínhamos com o Ramírez, do projeto inicial, ou vamos manter o Abel para essa reta final de campeonato. Era uma decisão, volto a dizer, onde o Inter era 6º lugar, estava quase fora da vaga da Libertadores e a 9 pontos do líder. E a gente decidiu, por tudo que a gente viu lá dentro, manter o Abel. Era legítimo se nós tivéssemos trocado. E nós fomos eleitos para trocar. Sim. Mas aquele momento é um momento de decisão importante do dirigente e a gente pensou no clube, não no projeto. A gente pensou muito mais no clube. E ali a gente fez a opção, conversamos com o Abel e deixamos sempre claro que aquele era um projeto até o final do Brasileiro. Que no final do Brasileiro nós iríamos reavaliar as condições. Tínhamos uma conversa com o Miguel Ángel Ramírez já desde o período da eleição. Aliás, os 2 candidatos que estavam disputando a eleição internacional conversaram com o mesmo treinador. Então era consenso naquele momento que aquele era o treinador para o Inter. E tínhamos apalavrado. Tanto tínhamos isso que em alguns momentos, durante o processo de janeiro, ali fevereiro, o Miguel foi procurado por outros clubes, né? E me ligava e dizia, vocês vão... Eu disse, olha... Nós temos uma palavra, mas se tu quiseres, né, tomar uma decisão, fica à vontade.
E ele também foi um cara de muita palavra também, de muita personalidade, e entendeu, e infelizmente as coisas não deram certo depois, nós temos a nossa responsabilidade sobre isso, mas ele entendeu que o projeto do Inter era um projeto sério, importante, e tinha aderência ao que ele pensava e o que ele trabalhava, a questão das categorias de base, de usar os jovens, né? Era o treinador do momento, ele teve proposta do Palmeiras, eu tenho informações que o Palmeiras tinha colocado um avião para buscá-lo no Equador, e na última hora não teve acerto, ele teve proposta do São Paulo, ele teve proposta do Atlético Paranaense, era o treinador do momento. Tá? E nós acreditamos por tudo isso, por convicção, por trabalho e por essa valorização, inclusive, do mercado, que nós estávamos trazendo o treinador ideal para o projeto que a gente queria, um treinador que jogava muito no modelo de jogo, né, de mais agressividade, né, e isso casava com o que a gente queria. Veio o Miguel. Nós terminamos o Brasileiro, infelizmente, daquele jeito, né? Nos levaram na mão grande, para usar uma expressão aqui que o torcedor costuma usar, e faltou um gol para nós. Tivemos uma queda de rendimento um pouquinho no final, mas chegamos bem no último jogo. E tomamos a decisão ali de fazermos a mudança que estava prevista no projeto, né? Antecipando, talvez, poderíamos ter mantido o Abel por mais um tempo e quem sabe ele tivesse construído um outro ano para nós diferente daquele, mas foi uma decisão que tomamos. Trouxemos o Miguel e o Miguel, ele não conseguiu, por dificuldades que a gente inclusive começou a verificar, não só do Miguel, mas de outros treinadores estrangeiros em vários times do Brasil. Depois tivemos outros exemplos que aconteceram em outros clubes, da dificuldade lá do Domenech no Flamengo. Sim. Depois o Português agora, o último. Teve outros exemplos que eu vou esquecer aqui no Santos, teve também treinadores estrangeiros que não conseguiram. O Gesualdo, teve o BKSS, acho que teve teve no Atlético Paranaense também passou. Bom, e as dificuldades de um treinador, e aqui no Rio Grande do Sul, né, muito mais ainda, porque aqui as coisas são mais fortes, mais pegadas, a cobrança maior, a pressão é maior. E tu tinha o Abel tendo feito um quase título. Exato. Era tudo que ele representa para o Inter. Tudo isso não deu certo. A gente sai da experiência do Miguel e busca um equilíbrio. Né? Tentar buscar um equilíbrio, tentar buscar um processo que nos trouxesse de volta para cima, e buscamos aí a bola de segurança, que era o Diego Aguirre, que era um cara que conhece a aldeia, um cara que tem esse pensamento e que chegou aqui e começou muito bem, revigorou, nós fomos para cima na tabela, Campeonato Brasileiro, disputamos ali uma Libertadores, infelizmente fomos desclassificados ali pelo Olímpia nos pênaltis, sem perder para eles, mas acabamos perdendo nos pênaltis, empatamos as duas. E ali tivemos, no final da era Diego Aguirre, ali algumas dificuldades do período do Diego, muito por conta de que nós relaxamos no final do campeonato. Não, ficou um fim de festa. O Diego Aguirre parecia que estava só esperando terminar o campeonato. Ganhamos aquele Grenal, e isso de alguma forma, né, involuntariamente, nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse, mas assim como trabalhamos muito para mobilizar, né, para jogos importantes, como tivemos aquele jogo contra o Flamengo, que nós ganhamos de 4 lá no Maracanã. Inter tinha terminado o campeonato depois do Grenal. Depois do jogo contra o Cuiabá no Beira-Rio, onde nós empatamos e a torcida estava... Nós fomos ao Rio de Janeiro e ganhamos de 4 do Flamengo. Foi uma mobilização intensa dentro do vestiário para esse Grenal também, e a impressão, né, que passa para o torcedor e para nós, e mesmo que tenhamos trabalhado muito para que isso não acontecesse, foi uma desmobilização a partir dali, né? Veio o convite, ou o convite não, a possibilidade do Diego ir treinar a seleção do Uruguai, e isso também mexeu um pouco com a gente, né, com tudo, e aquilo fez com que a gente não conseguisse reagir no final do campeonato para buscar a vaga Libertadores. Ficamos na Sul-Americana, acaba o ano, fomos atrás de um novo comandante, olhamos para o mercado, a mesma coisa, buscamos um treinador que pudesse jogasse com forma agressiva e tal, e aí não tem essa de estrangeiro, é estrangeiro porque a gente não estava encontrando brasileiro, simples assim, não é porque a gente preferia estrangeiro, porque a gente gosta de estrangeiro, isso é outra coisa que começaram a dizer, o Inter só contrata estrangeiro. Não, o Inter e vários times do Brasil estavam contratando estrangeiro, vários times do Brasil. Sim. Aliás, os principais times do Brasil naquele momento tinham um treinador estrangeiro. Né? E a gente aposta no Medina, o Medina vem, aí tivemos uma dificuldade de montar o grupo, uma dificuldade tremenda de montar o grupo. A gente não conseguiu entregar, inclusive, os jogadores que
nós tínhamos nos comprometido com o Medina, e essa é uma responsabilidade do clube. A gente lamentou isso. Mas com os juvenis ele tinha que ganhar do Globo. Mas exatamente, mas aí era a parte que eu ia falar agora, mas aí o Globo não tem... com tomar todo, 3 do todo o respeito pior Grêmio da gente, história também, não a dá. gente está falando de profissionais lá que trabalharam e trabalham, não é isso, mas pela grandeza, né, do investimento, vamos chamar assim, né, a gente não podia ter tido aquele resultado, aquilo abalou demais, mas mesmo assim acreditávamos pelo ambiente que a gente via dentro do vestiário que aquilo podia ser revertido e usar aquilo, como aliás outros clubes usaram. Eu lembro que o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores pro Tolima, com o Tite, treinador, e depois foi campeão. A gente tinha um pouco dessa ideia pelo vestiário, pela ideia de que os jogadores abraçaram o treinador, mesmo tendo essas dificuldades todas, e o compromisso era de dar a volta por cima. Só que as coisas vieram e a gente viu o Campeonato Gaúcho e viu que as coisas ali na frente, depois, logo adiante, também não estavam dando retorno. E aí a gente resolveu, então, abortar esta continuidade do trabalho e fomos procurar um treinador. E aí vem a parte boa da história, porque até agora eu falei de coisas ruins, vou falar um pouquinho de coisas boas, porque o mesmo presidente que contratou o Miguel Ângelo Ramírez, que contratou o Diego Aguirre, que contratou o Medina, foi o que contratou o Mano Menezes. Porque às vezes parece que o presidente só contratou quem contratou o Mano Menezes foi o Espírito Santo. Então que fique claro que foi esta mesma direção que foi lá, buscou o Mano Menezes estava sem treinar times há algum tempo, e na conversa olho no olho a gente percebeu o Mano, um cara muito, mas muito afim. Se encontrou no Internacional. Impressionante, a gente vê, ele tá leve. E aquilo nos deixou muito impactado naquele momento, porque era um cara que conhecia o clube, conhecia o grupo e estava disposto a assumir esse desafio dentro do projeto que a gente tinha. E a gente sempre deixou muito claro para o Mano, hoje não tem nada do nosso projeto de gestão para o clube que o Mano não saiba 100% do que a gente pensa. E essa foi uma fórmula que a gente encontrou e que nos convenceu, ambos, eu e o Mano, o Inter e o Mano, de que ele era o cara no momento certo para nos ajudar a retomar isso. E a carreira dele, da mesma forma, tinha esta oportunidade importante num clube que tinha lhe fechado as portas lá atrás, na categoria de base, e não tinha lhe aberto as portas em nenhum outro momento em que pese ele tivesse uma carreira de sucesso em vários lugares. E isso deu certo. Vem dando certo, né? O Mano entendeu isso, tem sido parceiro nesta visão de clube, de que é um clube que precisa pensar para frente também, não só agora, né? Num treinador que compreende a necessidade de que nós precisamos ser campeões, de que nós precisamos ter títulos e que quer ganhar, mas ao mesmo tempo também sabe que para isso não pode ser a qualquer custo. E não está nem um pouco, está muito confiante naquilo que está fazendo, não está, né, desconfiado do que tem confiança no grupo, tem confiança no coletivo que ele tem montado. Isso nos ajuda porque nos dá confiança também, né? A gente depende, eu digo muito isso lá para os profissionais que trabalham na área de prospecção de atletas, que trabalham na área de mercado. Gente, vocês não esperem que a gente iluminado chegue aqui com um jogador para resolver o problema de vocês. Vocês é que tem que nos dar as opções. E é de vocês que a gente espera, né? O Mano tem essa característica, o Mano traz soluções. O Mano busca soluções, né? E isso é importante. Quando você tem uns profissionais que esperam as soluções cair do céu e que o clube tenha que estar sempre, né, correndo na frente com as suas obrigações, eu diria, de reposição, de atleta, de condição, não. O Mano constrói isso junto. O Mano dá condições para que a gente possa trabalhar e botar isso no seu devido lugar e com o tempo necessário. Então, isso ajudou muito a gente a recuperar o ano de 2022, a ter uma performance no Campeonato Brasileiro. Todos os confrontos diretos que nós tivemos, o Internacional não perdeu para nenhum time. Da ponta de cima, né? Exatamente, para todos. Não, para todos do campeonato. O Internacional só empatou no máximo. Nos confrontos diretos, o Inter não perdeu em confronto direto para nenhuma equipe. A única equipe que nós tínhamos ali, o Atlético Mineiro, nós perdemos no Mineirão, mas ganhamos no Beira-Rio. Sim. O Palmeiras nós perdemos em São Paulo, mas ganhamos do Beira-Rio. Todas as equipes o Inter não foi inferior no confronto direto. Sim, tipo, perdeu as duas, exatamente, perdeu uma, empatou outra, exatamente, nenhum caso. Então fez uma pontuação de campeão, foi recorde de pontuação no Brasileiro. Claro que o Palmeiras disparou e isso ficou difícil da gente buscar. Mas isso com um elenco, com uma folha, se você olhar o valor, inferior a quase todos que estavam ali entre os 6 primeiros. Né? E isso é o contrário do que aconteceu lá atrás, quando nós tínhamos uma folha alta e ficamos em 12º. Aquilo estava errado, aquilo está fora da curva, né? Agora o Inter está em segundo e brigando por posições lá em cima é o que a gente
trabalha para isso que a gente quer. E acho que isso nos abre uma perspectiva para 2023 positiva, né? A gente sabe que futebol é muito difícil, que estamos competindo com grandes equipes, mas a gente parte do forte que é o coletivo, é o grupo, é essa condição. Eu dizia, eu dizia hoje para um outro colega teu aí, falava do Mano também, mas não exatamente disso, que tem uma coisa que nesse momento de mercado, né, a gente fica muito à mercê quando não tem jogos da notícia das contratações. Então, isso vira uma pauta diária, né? E quando você não Só dá Grêmio no noticiário. Exatamente. E quando você não está contratando, parece que você está inerte, né? E nós temos o trabalho aí de explicar para o torcedor que a gente parte de uma base consolidada. Aliás, os 6 clubes que estão na ponta de cima da tabela, exceto o Fluminense, se contrataram um jogador foi muito, né? Então todos estão mantendo o seu elenco, né, e buscando qualificações pontuais para que venham a continuar crescendo. É normal que outras equipes que estão reformulando seu plantel tenham um número maior. Nós tivemos isso em outros anos, de reformulação de 18, 20, 40, 30 atletas numa janela, né? Hoje a situação ela é diferente por várias razões, mas a gente parte de um forte, de um coletivo. E aí essa ansiedade, que é normal no torcedor... Mas ela não aumentou? Tu não estava mais tranquilo no final do ano, antes dessa movimentação toda do Grêmio? Eu sei que o presidente tem cuidado do time dele, mas a aldeia aqui tem uma rivalidade danada, né? Mas eu vou dar um conselho... Não estava mais tranquilo para o Inter antes do Soares chegar? Eu vou dar um conselho pro torcedor do Inter. Tá. Do Inter, né? Se eu quisesse ainda melhorar esse meu conselho, eu faria outras provocações, mas não vou ser, porque acho que o foco aqui é o Inter. É o Inter. Eu pegaria, quando a gente tiver em dúvida do que tem para fazer pela frente, né, eu pegaria, como aconteceu comigo casualmente, eu estava em casa, zapeando a TV e caí no jogo do Inter e Atlético Mineiro. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o replay do jogo do ano passado. O que ganhou ou o que perdeu? Do que ganhou, o segundo semestre. Não, é porque nós estamos agora mais perto do que ganhou, né? Senão, lá no início era outro treinador, o jogo contra o Atlético Mineiro. E 3-0 pro Inter aos 30 minutos. No início do segundo tempo, até os 10 minutos, o Atlético não passava do meio de campo. Tá? Aí eu continuei, acabou o jogo, fiz alguma outra coisa, voltei, mudei canal, tava dando Inter e Fluminense. Estavam passando vários jogos do Inter. E eu continuei olhando. Eu sugiro ao torcedor fazer isso, porque a gente esquece muito rápido as coisas. E olhar o Internacional do segundo semestre e os jogos que o Inter fez, inclusive outros jogos que eu não citei aqui, inclusive jogos que nós perdemos, mas jogamos bem, você vai ver que você parte de um time bastante competitivo, com qualidade, chegando ao ataque, produzindo jogada. E inclusive para mim, aí eu vou falar por mim, né? E eu sou bastante crítico, mas vou falar por mim. No jogo, no estádio, você olha um jogo. Depois que passa um tempo, você vai ver na TV, você olha outro jogo. E olhando o jogo agora, eu percebi o que eu era bastante crítico e continuo sendo, que o Internacional tem uma dinâmica de jogo muito boa. O Internacional cria condições de gols, o Internacional faz gols, as jogadas são trabalhadas, não é gol, bola na área, balão, cruzamento, um escanteio, bateu e não sei o que. Não, são jogadas trabalhadas. Você tem jogadas pelo lado direito com esse tripé aqui, Johnny, Maurício e Bustos. Você tem jogada pelo lado esquerdo com o René, com o Depena e com o Wanderson. Você tem infiltrações pelo meio com jogadas magníficas de segurada de bola, aquele gol contra o Corinthians do Alan Patrick e enfiadas que o cara dá, é um 10 clássico, talvez um dos melhores do futebol brasileiro. Quer dizer, você tem um time, você foi um time que quase uma das defesas menos vazadas do campeonato, tomou muito pouco gol, talvez na reta final do campeonato quase não tenha tomado gol, né? Então você tem um time sólido, é daí que nós estamos partindo, o torcedor tem que lembrar disso. Porque mas, senão a crítica também fica olhando, né? E aí a gente esquece do que é importante manter. Ou não é importante nós fazermos a maior compra da história do Internacional, do Wanderson. É importante, isso é dinheiro, né? E de nada adiantaria perder o Wanderson e ir para o mercado para trazer alguém, né? Então esses investimentos, a vinda do Mário Fernandes, um jogador fundamental, versátil, vai nos dar condição de fôlego de grupo para enfrentar, né? Eu vi eu te acompanho de vez em quando, não é sempre. Eu vi um vídeo teu que tu falasse o grupo do Inter é curto, né? E aí a frase do Cudê. Sabe que aquilo me fez um dia ficar pensando em casa, mas é curto, não é curto? Aí fui pro quadro, botei no papel, olhei. Cara, nós estamos buscando em cada posição ter 2 jogadores titulares.
com nível de titularidade. Ainda falta alguma coisa. Mas nós vamos ter 2 jogadores com nível de titularidade e um terceiro que, por óbvio, daí... Falar só Alan Patrick, ele não joga hoje, joga o Tyson. Mas o que se diz é que o Tyson não fica, né? O Tyson não ficando, tu tem o Alan Patrick daquela função. Mas eu tenho que olhar para aquilo que está vindo. Estevão. Eu tenho boa amostragem nisso. Lucas e eu tenho Ramos. confiança do treinador. Exatamente. Eu tenho Estevão, eu tenho Lucas Ramos. Senão eles nunca vão jogar. Se a todo momento eu tiver que botar um outro para bloquear a subida deles, né? A mesma coisa em relação... Olha o que o Johnny cresceu com a saída do Edenilson. Com todo o respeito ao Edenilson, mas o Johnny cresceu no jogo. O Johnny cresceu no ano passado. Foi um dos jogadores fundamentais, né? A gente via o torcedor preocupado quando o Johnny se lesionou ou quando ele foi para a seleção americana, né? E isso não era antes. E passou a ser. Então isso também é um momento do dirigente tomar decisão. Ou ele bloqueia isso mais um pouco e bota, ou ele enxerga que é o momento. E isso não é construído sozinho. Isso é construído com a comissão técnica, isso é construído... Nenhum treinador, né, que eu conheço até hoje não quer o melhor para o seu time, não busca... Né? E quando a gente constrói essas alternativas de buscar jogadores em determinadas posições e não em outras, e liberar alguns, é porque a gente tem um trabalho lá que está, vamos dizer assim, bastante maduro com a coordenação técnica, né, do Sandro, que é um Orlandelli, que é um profissional de primeira linha, que vem nos ajudar, com o William Thomas, com o Mano Menezes, para citar apenas esses 3, a gente tem convicção de que numa conversa que a gente faz toda semana praticamente, e às vezes até mais de uma vez por semana, a gente está trabalhando com um planejamento que é de consenso de todos, que é o melhor para o clube e que é o que é possível também, por óbvio, porque tem limites financeiros. De forma que a gente acredita e tem convicção de que esse grupo é possível enfrentar esse calendário aí. Claro que a gente está olhando o mercado, vão vir outros jogadores, mas com a condição de que venham para vestir a camisa titular do Internacional. Depois disso, se vamos buscar jogadores para compor grupo, se vai ter mais, né, uns 2 ou 3 para ajudar em termos de número e que vão usar esse ano para crescer, para quem sabe o ano que vem, né, como a gente fez o ano passado. A gente trouxe o Matheus Dias da base para viajar com a equipe titular, o Antony viajou várias vezes com a equipe titular, todos os meninos ali, o Estevão se incorporou ao grupo, entrou em alguns jogos, o Lucas Ramos, o Tauan Lara, né? Todos esses jogadores, eles foram, não foi de um dia para o outro que eles apareceram, eles foram, agora o Luca tá ali, o Felipe tá ali, são jogadores que convivem com o grupo principal e que vão ganhando maturidade e que vão ter essa chance. Isso a gente também vai fazer com jogadores agora, tem a Taça São Paulo, depois da Taça São Paulo, jogadores que vão se incorporando ao grupo principal e que vão sendo aí uma opção. Além das 2 principais que nós teremos, a terceira não precisa ser o João da Silva do 15 de Piracicaba, do Guarani de não sei aonde, pode ser uma da base. Por que a terceira opção da posição não pode ser da base? Por que tem que ser alguém de fora? Por que nós temos que ter uma folha que nem nós tínhamos de emprestados do Internacional de 10 milhões de reais por ano e hoje ela é menor de 500 mil? Eu não tenho jogador para emprestar hoje. Eu não tenho. Eu tenho 1 ou 2 jogadores que eu vou emprestar. Então, sim, isto é fazer um pouco melhor a gestão do recurso, que é pouco. Porque se você tem jogador para emprestar e pagar salário para ele jogar em outro clube, como a gente tinha que fazer, eu não estou dizendo que não tinha que fazer, se você diminui isso, é uma condição melhor para você trabalhar. Quantos tem no grupo hoje? No grupo profissional do Inter? Hoje, no total, deve ter, com os goleiros, 33, 34. Eu não lembro bem o número exato, né? Tem alguns jogadores que ainda estão por chegar e tem alguns jogadores que poderão sair. Então isso vai ficar em torno desse... É um número que os treinadores gostam de trabalhar. Também um grupo muito grande, você não consegue... isso pode perguntar para todos os treinadores. Você não consegue conduzir o dia a dia do trabalho, você não consegue dar atenção para todos, você acaba ficando com um grupo. A gente já teve lá outros momentos, um grupo maior, você bota ali para fazer... Eu lembro do Inter com mais de 40 no grupo. Você vai fazer um treino, né, tático, você bota 22, né, mais 4 goleiros, são 26, e aí você tem mais 8, 10 jogadores que tem que fazer um trabalho separado e que, se tu precisar, eles não estão preparados no mesmo nível, porque não estão treinando junto com os demais. Então esse é um negócio que acaba muitas vezes onerando. Então é mais fácil, se você não vai usar, quando você precisar de alguém a mais, você vai na base
busca e prepara esses meninos, a transição. O Julinho tem trabalhado muito isso, essa relação entre o grupo principal e o sub-20. Ele faz muito isso agora, ele está lá na Taça São Paulo junto com eles, né? Essa ida e vinda permanente de atletas, e o Mano costumava fazer muito isso, né? A gente jogava no sábado, aí se representava na segunda, né? No domingo, se representava na segunda, os que jogaram iam para um trabalho mais regenerativo, e os que não jogaram, jogavam contra o sub-20. E ali ele podia olhar não só os que não jogaram, mas olhar os meninos da base. Da base. E isso virou uma rotina, isso é importante. Então essa relação ela vai se consolidando e você vai diminuindo a necessidade de ter jogadores que muitas vezes não entram e não jogam sempre, tem pouca minutagem, usando os jogadores da base para isso. Essa é a ideia que a gente quer trabalhar esse ano. O Inter, se tudo der certo, se não aconteceu, porque no ano passado o Inter sai pro Globo, aquela forma, né, que a gente falou na primeira fase da Copa do Brasil, e depois na Sul-Americana ele também, pro Melgar, ele acaba saindo pro Melgar. Então ficou o Brasileirão. O calendário acabou com duas. Isso facilitou o calendário facilitou. Sem dúvida. Não é o que tu quer esse ano, né? Não, quero bastante dificuldade. Até o fim, a gente poder estar em todas as competições. Para isso que essa pré-temporada, esse ano, quer dizer, o ano passado, né? Foi importante, depois veio as festas ali, agora o retorno. Isso nos deu ali uma semana, 10 dias de trabalho que fazem falta lá na frente. É importante que tenha, né? Ajudam lá na frente, nesse caso não fazem falta, ajudam lá na frente. E essa pré-temporada está sendo importante para isso, para a gente conseguir homogeneizar o grupo, conseguir ter uma linha de trabalho físico que dê condição para a gente enfrentar isso. E aí ter alternativas, né? Se você tem 5, 6 zagueiros como nós temos hoje, né? Jogam 2, veja bem, jogam 2, nós temos 6. O Vitão vai embora em junho ou vai ficar aí? A nossa ideia é que fique, né? Vamos trabalhar para isso, né? Você tem 2 laterais de cada lado que têm condições de serem titulares do Internacional, né? De um lado o René Tauan, do outro lado o Mário e o... O Inter viu alguma coisa do Alex Telles? Teve essa... Não teve. Eu ouvi falar sobre isso na Até imprensa. porque o Alex teve uma lesão, grave, parece grave, vai demorar para voltar acho ainda. que é só o segundo semestre. Eu acho que também. Então, se você olhar hoje a equipe, você tem alternativas para enfrentar esse calendário, e a gente espera que isso não seja o problema, e sim que seja um problema bom, né? Que a gente possa ter bastante jogos e estar competindo em todas elas até o final. E sabe que Mas difícil. Mas tu pensa naquela... Talvez, quando a gente começou a falar aqui, eu esqueci de dizer. Falasse a questão, a gente falou, eu falei de recurso e tal. Se olhar o ano passado, o Atlético Paranaense foi finalista da Libertadores. E é um clube que tem um orçamento menor do que o do Internacional, né? Então, mas é um perfil de equipe, né, que tem isso. Você não tem grandes estrelas ali. Você tem uma equipe operária, uma equipe coletiva, né? E eu não estou entrando no mérito se é bom, se é ruim, não estou comparando o Internacional a ninguém. Eu só estou dizendo que o futebol te proporciona isso. Se você tiver trabalho, se você tiver competitividade, se você tiver foco, comando, né? E jogadores e grupo que tenha essa, você pode ir muito longe. Não é só a estrela que ganha, não é só o grande salário que ganha, né? E isso para nós é importante. Esses valores, quando a gente vai contratar um jogador, a gente tem buscado muito isso. Primeiro, entender o que o jogador tem para sua carreira ainda. O que ele espera da sua carreira, qual é a vontade que ele ainda tem de progredir na sua carreira, e o que ele enxerga no Internacional como possibilidade para isso. Respondendo bem essas questões, por óbvio, todas as questões técnicas e financeiras elas já estão avaliadas, esse é o estímulo final para a gente buscar. E isso acontece em alguns casos e não acontece em outros. Já não contratamos jogadores que são consagrados, talvez, porque entendemos que não mostrou a vontade de jogar no Internacional. O Soares foi oferecido ao Grêmio, ao Inter? Não foi oferecido. O Soares a gente monitora, como todo jogador que fica livre, né? Hoje eu duvido um clube que não monitore um jogador livre. O jogador tá livre, o clube tá em cima. Quer saber qual é a condição e tal. Mas não teve nenhuma sondagem, assim, nenhum avanço, nada de negociação sobre o Soares. Sim. Não existiu. E também é uma questão que às vezes surge aí, e que eu acho que é importante a tua pergunta para a gente deixar claro. Foi dito que ele foi oferecido ao Inter antes. Não foi oferecido, e se tivesse sido oferecido, nós não teríamos naquele momento, nas condições colocadas hoje publicamente, a gente não tem como, né, pelo menos o que é dito, a gente não teria esta condição
né? E de fazer esse negócio, porque, enfim, trabalhamos com uma outra forma, um outro método, respeitamos o momento, e eu acho que o momento também é importante, Nando. Eu repito isso porque nós estamos num momento coletivo muito bom, e a gente tem que ter o cuidado, inclusive, nisso, né, de como que a gente traz e como que a gente compõe um grupo vencedor dentro de algo que vem num crescente positivo. É diferente de outros momentos que o clube viveu, por exemplo, e que teve que fazer movimentos importantes também, né, de trazer grandes jogadores, de autoestima da torcida, que é importante, e a gente sabe disso, momentos financeiros que o clube atravessava talvez melhores, enfim, ou de alguma responsabilidade diferente do que a gente tem hoje, mas a gente vai continuar trabalhando com muita transparência com o torcedor, né? Muita transparência em relação ao que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer e o que a gente quer fazer. Hoje tu tem de centroavante o alemão, o Romero não tá mais aí, né? Eu acho que o menino Luca, né, tá subindo da base também, tu tem uma alternativa e tal, mas e há pouco tu falasse assim... E o Mikael. E o Mikael, eu não queria entrar... Mas eu falei do Mikael de propósito. É que eu dei uma olhada nos treinos e eu achei ele bem acima do peso, né, e parece que foi uma constante durante todo o ano passado também. Mas isso é interessante, Nando, ele é um jogador de biotipo mais pesado, sim, tá? Mas ele tá dentro dos padrões ali. Ele não tá acima do peso, não ele tá. Quando voltou de férias, voltou com o mesmo peso que estava antes, então não teve ganho. Por que nunca joga, né? Não, agora que. Ele teve lesão? Não, na verdade, assim, Nando, eu já falei isso, mas quando a gente trouxe, a gente sabia que ele estava acima do peso, né? E o negócio que a gente fez foi para preparar ele mesmo para essa temporada, para tentar. A gente sabia que não ia ter um retorno imediato do jogador. E era um negócio que a gente viu de ocasião importante para fazer. Um jogador que saiu daqui do Brasil fazendo muitos gols, tem qualidade e que chegou na Europa e, como tantos outros jogadores, não se encaixou. Bom, vamos dar uma chance a esse jogador. E ele topou esse desafio, veio para cá. Então a expectativa agora é que ele possa, né, se engajar nesse novo momento do clube, tendo oportunidades que o Mano que vai definir, né, dentro do Campeonato Gaúcho, e que ele possa desempenhar suas funções. Agora, é sempre muito mais agora do jogador do que do clube. O que o clube tinha que fazer, ele já fez. Se o jogador tiver mesmo esse empenho, essa vontade, essa fome, vai jogar. Se não tiver, não vai jogar. E aí é mais uma história que será contada, ou positiva ou negativa, né? A gente brinca às vezes, quantas vezes a gente já viu, entrou lá no Campeonato Gaúcho, fulano de tal, fez 4, 5 gols, virou uma página e foi embora daqui, virou jogador da Europa. E por outro lado, alguns que entraram, não desempenharam na primeira, na segunda, na terceira e saíram do clube. É um momento decisivo que o jogador vai ter que provar, né? E esse é um trabalho que o clube dá todas as condições, mas aí agora não é mais só o clube, agora passa a ser muito mais, né, o jogador. Mas tá no teu horizonte, queria finalizar de centroavante para não ficar te incomodando com isso, tá no teu horizonte, tu falaste, se for contratar tem que ser alguém para chegar, vai ser titular se o Mano escalar, mas com esse potencial. A gente tem muita confiança, Nando, no alemão. É importante deixar isso claro pro torcedor. O alemão é um jogador que evoluiu muito. Isso eu estou falando aqui, não é o dirigente que está dando discurso, é uma análise técnica dentro do departamento de futebol. Sim. Um jogador que evoluiu muito, um jogador que é aberto e consegue absorver muito bem novos conceitos. A vinda do Sandor Landelli, que é um especialista também em cuidar dessas questões que são individuais do atleta, muitas vezes, de forma de jogar, de movimento, né? Ele é especialista nisso, então ele vai nos ajudar muito a melhorar a performance de alguns jogadores, e isso casado com o Mano, por óbvio. Ele trabalha com a performance individual. Individual também. Legal. Então, a gente acredita muito no alemão, né? E a gente não vai trazer a função mais importante do futebol hoje, talvez seja do centroavante. O fazedor de gols, não. A mais difícil, a mais cara e a mais importante. Nós não vamos trazer um jogador, né, que venha para tirar o espaço do alemão, que tem aí uma possibilidade de crescer muito, né? Então esse cuidado nós temos que ter, e trazer por trazer não será assim, nem na função do alemão, que é a específica que tu me perguntou, nem nenhuma outra. Agora, a gente está olhando o mercado, a gente está atento, essa relação custo-benefício ela é sempre importante para nós,
né, nesse momento, ou seja, é uma posição muito cara nessa, e toda posição de ataque ela é uma posição cara, né, então qualquer posição que a gente venha olhar nessa região do campo, ela tem que ter essa consequência do custo-benefício, de quanto vai custar esse atleta, qual é o benefício que ele traz para o clube desportivamente e se não desportivamente, financeiramente, porque também tem a possibilidade de trazer um jogador que a gente possa fazer, né, recurso lá na frente. Sim. Mas são duas questões. A gente está procurando jogadores que possam agregar competitividade ao elenco, para virem disputar e serem titulares. Fora isso, independente da posição, se é centroavante, a gente não vai tratar publicamente e não vai fazer. Nesse momento a gente não vai fazer porque acha que isso não ajuda o grupo, né? E não ajuda ao trabalho que o Mano está organizando. Tu sai do Inter no final do ano? Meu mandato termina em dezembro, né? Meu mandato termina dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro eu encerro o ciclo que começou lá em 2021. São 3 anos, né? São 3 anos. A gente não... Esse é um processo que ele atrapalha muito o clube, né? Todos os anos eleitorais, quando você começa a tratar desse assunto, ele tem, por mais que a gente não queira, ele tem uma relação com o dia a dia. Então a gente não fala sobre isso. Mas não tem vai eleição? Isso. A possibilidade está no horizonte? Não, estatutariamente sim. Não, sim. Tá, mas eu não trabalho com essa possibilidade, tenho essa clareza e falo muito com os meus pares, né, da importância que a gente tem de entregar um trabalho vitorioso, né, que as pessoas observem o Internacional em 2021 e o Internacional em 2023 de dezembro, e observem aí uma evolução no aspecto administrativo, financeiro e no futebol, que é a razão de ser. Isso é a nossa missão. Fora disso, eu não autorizei, não falo e já disse que nossa missão termina em dezembro. Bom, a gente sabe que a vida do futebol, né, ela é dinâmica e a gente acaba sofrendo às vezes até por antecedência, né, pressão quando perde, né? Então eu espero que isso não aconteça esse ano e que a gente possa chegar no final do ano conjuntamente com os colorados todos e possa fazer uma transição para um novo período de mais 3 anos de forma muito saudável, de forma muito, vamos dizer assim, fraterna entre os colorados, porque ali não tem, diferentemente da política tradicional, onde você tem ideologias diferentes, você tem ideais diferentes, ali somos todos colorados. Ali, todos ali querem o bem do Inter, de uma forma ou de outra, né? E o que a gente precisa é fazer com que esse ano seja um ano de muita unidade no clube. Isso ajuda muito a conduzir o futebol. Quando você não tem a unidade no clube, isso reflete no conjunto das coisas e lá na ponta. Então o meu trabalho vai ser muito conseguir blindar isto e ter essa consciência e deixar isso muito claro para quem tem interesse em ser presidente do Inter, que todas as possibilidades estão abertas e que primeiro nos ajude a conquistar títulos. Depois a gente vai sentar numa mesa e vai resolver a continuidade do Inter, porque o que mais importante para nós é o clube e não alguma projeção individual de qualquer um que seja lá dentro do Conselho de Gestão. Todos nós estamos imbuídos disso e todos estão sabendo que o nosso foco esse ano é trabalhar muito para a gente buscar entregar para o torcedor títulos. Depois a história e a solução política do clube, ela sempre se desenvolveu e vai se desenvolver dentro do Conselho Deliberativo, né, e com o torcedor. Então, iniciando o ano, eu digo com toda clareza que nosso projeto se encerra em 31 de dezembro. Uma perguntinha no final aqui, bem de interesse próprio mesmo, porque os maiores shows que eu vi da minha vida, eu vi o Gênesis, criança, ainda em 76, com 14 anos, eu vi John McLaughlin, Hermeto Pascoal, eu vi o show Ovelha Negra da Rita Lee, eu vi Rick Wakeman, eu vi Eric Clapton, meu Deus, B.B. King, um monte de gente no Gigantinho, e hoje eu passo ali, eu vejo aquele Beira-Rio lindo, e aquele caco que tá o Gigantinho lá. O que vai acontecer com o Gigantinho, presidente? O Gigantinho teve um atraso no processo dele devido à pandemia, né? Com o advento da pandemia, vamos dizer assim, se reduziu muito a possibilidade das coisas andarem no ritmo que a gente gostaria que andasse, né? Com interesse, enfim. Nós agora, a questão de um mês atrás, concluímos um processo que estava aberto desde a gestão passada de concessão do Gigantinho. E devolvemos ao Conselho Deliberativo com as nossas observações, né, sobre o tema. O Conselho vai se debruçar sobre isso, vai dar uma resposta, e a partir desta resposta a gente pode continuar as tratativas ou manter, ou fazer uma nova chamada pública, assim, dizendo
para a utilização. Só que diante do momento que a gente vive, com o aquecimento aí dos shows, com a volta, né? Porto Alegre está hoje, eu sei pelos espaços públicos aí, tem show toda semana. Eu acredito que a gente tenha oportunidades importantes aí que possam vir, né? E principalmente se a gente considerar ali o Beira-Rio e o Gigantinho como um espaço de entretenimento único, né? E isso hoje é dissociado, isso é um problema, nós temos que associar isso. Claro. Porque tem shows que cabem no Gigantinho e tem shows que cabem no Beira-Rio. E você tem que ter essa harmonia e funcionamento. Então a gente está pensando... Gigantinho assim o quê? 10, 15 mil? 15 mil pessoas, né? 15 mil. A gente está pensando exatamente em poder produzir algo novo aí que possa dar essa dimensão de algo de entretenimento mais aberto, com as duas áreas, tendo o Abril, por óbvio, responsável pelo Beira-Rio hoje, os shows, e a gente conseguir fazer isso com o Gigantinho também. Lembro da final de futsal, Inter e Barcelona, foi no Gigantinho, seleção brasileira de vôlei. Maguila lutou lá. Maguila. Quando a gente era mais novinho, tinha o Disney On Parade. Tinha os Trapalhões, lembra? E teve show dos Trapalhões no Gigantinho. A Xuxa, todo ano vinha. Os Globetrotters, te lembra? Os Globetrotters, é verdade. Isso aí tudo, eu sou desse tempo aí também. O Bernardo dando viagem... Bernardo dando viagem nas estrelas, que batia no teto. O troço era bacana. Mas tu vê como a gente lembra de tantos eventos. Eu já vi outros shows, eu vi Paralamas, Legião Urbana, The Cure, New Order. Eu vi The Cure também, New Order eu não vi, mas The Cure eu vi. Eram shows, era um tempo bacana, né, tia? E é um tamanho, né, de 15 mil intermediário, não é estádio, não é um teatro, ele é um tamanho Nós precisamos revigorar esse equipamento, né, e dar uma utilidade para ele. Hoje ele já vem sendo utilizado, eu não falei isso, mas nós conseguimos no último ano uma licença para uso menor, e com isso conseguimos fazer uma receita bem interessante já no ano de 2000, e tivemos vários shows agora, no final do ano tivemos shows aí importantes da MPB, tivemos outros shows, eu acho que foi do Queen, cover, Disney on Ice, já movimentamos o ginásio, né, e isso foi importante já para dar uma vida, né? E a gente agora está pensando aí exatamente em fazer, se nós não fizermos uma concessão por mais tempo, onde envolve uma reforma e tal, que o próprio clube deu um jeito aí de aos poucos ir recuperando e usando de maneira gradual, dando chance para que esses shows comecem a voltar ao Gigantinho. Tá com esperança que 23, antes de ir embora, né, seja o ano de levantar o caneco? Muita esperança de dar ao torcedor essa alegria, né? Quando a gente aceitou esse desafio, como torcedor, eu sou um cara novo no Conselho, eu entrei no Conselho Internacional em 2015, então estou ao Conselho há 7 anos, agora 8, né? Sou sócio do Internacional há mais de 20 anos, né? Sempre participei da vida do clube como sócio, e tive a honra de ser convidado para entrar para o Conselho, e no Conselho sempre me posicionei muito por uma visão construtiva, né? Nunca por uma visão apenas da crítica pela crítica, e essa construção ela tinha um objetivo que era de contribuir com o clube, e não jamais de ser presidente. Eu nunca tive essa pretensão, e de repente por uma conjunção de fatores lá dentro, pelo trabalho que a gente fez junto à direção e junto ao conselho, a gente chega à presidência do clube, mas o objetivo sempre foi muito mais, como torcedor, de entregar títulos, e esse é o auge do dirigente, né? É isso que a gente entra para um clube, para isso, né? Não tem outra. E agora a gente vai, nesse último ano, trabalhar muito para isso, mas volto a repetir, Nando, com o propósito não de ganhar por ganhar a qualquer custo, no propósito de ser campeão, mostrando que é possível você fazer uma gestão austera, uma gestão justa, uma gestão eficiente, né? E ao mesmo tempo entregar para o torcedor algo que é o que ele quer. Isso, o futebol nos permitiu entender que é possível. Você tem jogadores de dimensões diferentes, em momentos diferentes, que você pode aproveitar, e ao mesmo tempo o Inter foi campeão assim. O Inter teve um time campeão do mundo que, se você olhar ali qual eram as grandes estrelas daquele time até então,
Qual eram as grandes Foram se tornando estrelas. Foram se tornando estrelas, foram crescendo com, né? Então eu acredito muito Fernandão nisso. se tornou uma estrela. Você vai juntar 11 estrelas, entendeu? E talvez não seja campeão. E você vai formando estrelas e vai ali saindo estrelas e vão sendo estrelas que vão sendo construídas e vão jogar fora e vão virar jogadores e talvez até voltem depois para o Internacional. Como vários aconteceram isso. É isso que a gente acredita. É nesse trabalho que a gente está levando muita fé e queremos contar aí com o apoio da torcida toda esse ano para que a gente possa buscar os resultados que a gente almeja. Presidente Alessandro Barcelos, muito obrigado pela presença aqui, né? Conversar com a gente, né? Projetar 2023 para o Inter. Eu te desejo pessoalmente, imagino que todo mundo, que tu consiga realizar, né? Tudo sei que tenha aquele sonho lá, desde eu vou chegar a ser presidente, eu quero fazer isso, que tu consiga realizar, materializar os teus objetivos. Quero agradecer, Nando, muito aí o espaço. A gente tem a obrigação de estar conversando com o torcedor, mas a obrigação também de fomentar essa cadeia do esporte aqui no Rio Grande do Sul, de pessoas como tu, que tem uma trajetória importante no rádio, uma trajetória importante no esporte, que orgulha todos nós aí, daquilo que é a tua postura. E para nós é importante estar prestigiando esse momento aqui do teu trabalho individual, sabendo que tu teve uma contribuição muito grande até hoje e terá uma muito maior daqui para frente. Então, conta sempre com a gente, com o Internacional, as portas abertas e trabalhando dessa forma, né? A crítica, ela é bem-vinda por nós aqui, temos a obrigação de ter esse entendimento, né? Mas sabendo que ela é sempre feita de uma forma transparente, né? E os elogios também, quando tiver algum para dar, pode dar. São bem-vindos. Que a gente agradece. Obrigado pelo espaço aí. Valeu, muito obrigado. Alessandro Barcelos, presidente do Inter, foi o nosso convidado hoje aqui no Opinando, que volta na semana que vem, deixando o nosso contato aqui embaixo, quer mandar algum recado, né? E lembrando, Sindifisco, que é o nosso parceiro aqui no canal, ok? Semana que vem a gente está de volta. Obrigado. O Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores. O Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para, mais uma vez, ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos. Prover recursos públicos para serem investidos em saúde, educação, segurança e infraestrutura é a nossa missão. Pode contar conosco. Sindifisco RS, Auditores Fiscais, Receita para Crescer.